Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a gentileza para todos vocês se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, ativem o sininho e peço encarecidamente para todos vocês se inscreverem no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Lembrando, na parte da tarde a gente vai fazer uma live lá pelo canal alternativo. Neste vídeo a gente vai falar muito dos esportes paraolímpicos do Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre as categorias de base. Ontem deu o que falar essa treta aí entre Vasco da Gama e Corinthians. Vamos abordar Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, jogo decisivo aí para ambas as equipes. Vamos falar sobre essa perseguição aí contra o jogador Douglas Luiz por conta dessa camisa aí 24, e vamos falar aqui sobre reforços, nomes aí em pauta aí, e o menino maluquinho, o Luan, podendo pintar aí no Vasco da Gama, certo? Primeiramente aqui com relação aos esportes paralímpicos, eu gostaria de parabenizar os 4 atletas do Vasco da Gama que estarão em Tóquio carregando a Cruz de Malta e obviamente representando o Brasil, que é o Wesley e o Diogo lá do vôlei, e na natação o Andrei Garbi e o Douglas Matera. Então parabéns a esses guerreiros aí. A gente sabe o quanto que o Vasco da Gama está abandonado, ainda assim a gente vê o nosso clube aí mandando 4 atletas paralímpicos a Tóquio para representar o país. Com relação às categorias de base, ontem deu o que falar essa situação entre o Vasco da Gama e também o Corinthians. E gente, se os profissionais foram assediados ou não, eles são profissionais. Se estavam com contrato, faltou representatividade por parte aí do Vasco da Gama. Perfeito? E principalmente valorizar o trabalho aí, principalmente do Siston, que ganhou com condições adversas aí uma Copa do Brasil ano passado. Essa é minha opinião com relação ao assunto e gostaria de perguntar a vocês, o que vocês acham? Com relação a Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, jogo decisivo amanhã às 19 horas em São Januário, transmissão exclusiva do Premier. E meus amigos, hoje o Vasco termina essa preparação. Vasco da Gama, que está na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B com 13 pontos. O Vasco tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Uma vitória vai deixar o Vasco a 1 ponto do G4. E este é o objetivo. O destaque de ontem foi aí para o goleiro Vanderlei, que deu uma coletiva falando que não existem mais margens para o Vasco da Gama perder ponto. Então todos os atletas aí encarando principalmente esses 3 próximos jogos contra a equipe do Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico como decisão. O Marcelo Cabo ainda não confirmou a equipe que vai a campo, mas diante dos treinamentos, pelo que a gente tem visto, é Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Galarza, Marquinho, Gabriel, MT, Peck e Cano.
essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama. A grande preocupação para esta partida é o gramado de São Januário. Ontem ficou muito castigado, o Fluminense jogou lá com o Ceará e olha, tá deplorável o estado do gramado de São Januário. Deixa a opinião aí de vocês. Eu sou contra o Vasco da Gama emprestar São Januário para o Fluminense jogar, ainda mais sem indicativos aí de prevenção para poder cuidar do gramado. Amigos, com relação à situação aí do Douglas Luiz, mais uma vez a gente vem repudiar essa ação aí desse grupo arco-íris que quer obrigar o atleta a vestir a camisa 24 na final aí entre Brasil e Argentina na Copa América. Esse jogador tem sofrido muita perseguição nas suas redes sociais e o atleta não tem nada a ver com isso. O atleta está ficando com uma imagem aí muito arranhada, estarrecedora diante dessa situação. Então a gente vem aqui se posicionar. Com relação à situação de reforços, muitos nomes sendo especulados aí no Vasco da Gama. O Vasco da Gama está mapeando aí o mercado. O Vasco, todos os dias existem jogadores aí que são oferecidos, mas o Vasco bate aí na trave por conta da situação econômica. Bom, veio uma notícia lá do Super Esportes de Minas Gerais falando sobre o Luan, menino maluquinho. O Luan, que vira e mexe, sempre é muito especulado aqui no Vasco da Gama. Houve uma sondagem em 2017 pelo Luan, o Luan que atua lá no Japão, né? E a esposa do Luan disse que ele não quer ficar mais lá no Japão. O Luan hoje, ele atua numa equipe da segunda divisão, o Varen Nagasaki, que está na 7ª colocação lá na segunda divisão do campeonato japonês. O contrato dele vai até o dia 31 de janeiro. Essa equipe não tem mais chances no campeonato e se estuda aí a possibilidade de uma rescisão e o jogador poderia vir a atuar em São Januário. O nome dele está em pauta aí nos bastidores. A gente sabe que é um jogador que tem grande mercado aqui no Brasil, que ainda tem 30 anos, perfeito, mas o Vasco deve ter concorrência aí nessa situação. E tem que ser um contrato de acordo com aquilo que dê pro Vasco da Gama pagar. O Vasco sempre esbarrando aí na parte de dinheiro, na parte aí de fazer contratações aí com sabedoria, porque nos falta aí grana para arcar com os nossos compromissos em dia. Além do que, dia 20 está chegando e vence mais uma folha aí do Vasco da Gama. Perfeito? Meus amigos, deixem aí o que vocês acham aí sobre essa especulação aí envolvendo o menino maluquinho, o Luan. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!